Vamos estar vendo aqui Mateus 13, de 53 a 58. E o título aqui para o culto vai ser A Incredulidade apesar da evidência. Evidência de que Jesus é o Messias. O culto vai estar indo ao ar no dia 27 de setembro de 2020. Então vamos começar aqui. Vou estar colocando três perguntas. A primeira é: qual é o foco do livro de Mateus? A segunda: Jesus deu evidências de que é o Messias? E a terceira pergunta é: por que ele foi rejeitado? Então vamos começar aqui. Qual que é o foco do livro de Mateus? O objetivo do livro de Mateus é apresentar Jesus como Messias, né? Quem que é o Messias? Aí a gente tem que olhar no Velho Testamento e a gente vai observar que ele é filho de Davi, né? Filho do rei de Davi, descendente de Davi. Ele vai estar aqui, tem várias profecias apontando para o Messias, principalmente em Isaías, em Salmos, várias profecias. E aí no livro de Mateus a gente vai estar vendo o Mateus relacionando o Messias com esses livros, Isaías, Salmos e diversos outros, mostrando mostrando que Jesus é o Messias e é o Messias que foi rejeitado pelo povo judeu. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai mostrar evidências disso, mostrando que, né, no livro de Mateus vai mostrar que Jesus é o filho de Davi, teve o nascimento virginal, né? Nasceu da Virgem Maria. Ele prega em Mateus capítulo 5, mostrando a sabedoria que provém do Senhor, vários sinais, curas, expulsão de demônios, curas de cegos, coxos e ressurreição de mortos também. E Mateus aqui aponta que Jesus ele tem a atuação poderosa do Espírito Santo sobre ele, que o Espírito Santo atua de forma poderosa sobre Jesus. E além disso, o livro de Mateus ele fala que a própria rejeição a Jesus como Messias por Israel já estava profetizada, né? Principalmente em Isaías, e nada fugiu da soberania de Deus. Bom, no capítulo 13, que é o que a gente está vendo agora, Jesus, no começo do capítulo 13, ele passa a ensinar através de parábolas, né? E por quê? Por que que ele faz isso? Então, no versículo 11 está escrito assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Jesus está falando aos discípulos, né? Os discípulos, eles têm conhecimento, eles vão receber o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, os outros ouvintes, né? A multidão que o seguia, não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, o pouco de conhecimento do mistério do reino dos céus que o povo tem, esse pouco que tem, até o que tem vai ser tirado. E o conhecimento dos mistérios do reino dos céus que os discípulos têm ganhado, eles vão receber mais ainda em grande quantidade. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. Bom, então por que Jesus fala através de parábolas? Por quê? Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. E aqui também se refere a Isaías, né? Ele fala através de parábolas porque mesmo que as pessoas vejam Jesus atuando, eles não veem, e mesmo que eles ouçam, eles não entendem, como a parábola não é tão clara assim, então eles vão ouvir e não vão entender.
no versículo 14, Jesus continua ali falando assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se-ia e eu os curaria. Jesus ele vem operando de forma miraculosa, né, no meio do seu povo, e eles têm o coração insensível, e tem aqui ouvido com má vontade, tem ouvido com má vontade. Então, o que a gente está querendo, eu estou querendo ressaltar aqui é a má vontade com que as pessoas, com que os ouvintes de Jesus, né, o povo em geral, estava recebendo aquilo que Jesus fazia. Então, continuando, agora a gente vai ver a rejeição de Jesus na sua cidade natal, em Nazaré, né? Quer dizer, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E a gente vai estar vendo isso em Mateus 13 e em Lucas 4. Então vamos começar com Mateus 13, que é o que é o foco, né? E a gente vai estar vendo dos versículos 53 a 58, e o título aqui que a NVI está dando é Um Profeta Sem Honra. Eu vou ler aqui para vocês. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde ele vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, agora eu vou ler para vocês um relato em Lucas 4 que aconteceu logo no começo do ministério de Jesus. E, portanto, dá para entender que o que aconteceu em Lucas 4 vem antes do que está acontecendo agora em Mateus 13. Então, a gente está aqui pressupondo que Jesus foi pelo menos 2 vezes para Nazaré. Uma em Lucas 4, no começo do ministério, e outra aqui em Mateus 13, mais indo para o final do ministério de Jesus, né? O ministério de 3 anos, tá? Então, em 4. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhava a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Sinagoga todo mundo sabe, né? Seria como se fosse a igreja daquela época, né? A igreja dos judeus, as sinagogas. Bom, continuando, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, que é como se fosse o nosso domingo, né? No dia de sábado, que é quando as pessoas se reúnem na sinagoga, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então,
Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, o que eles tinham acabado de ouvir? Eles tinham acabado de ouvir isso, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus está falando, hoje se cumpriu isso, se cumpriu que o Senhor está sobre mim. O que Jesus está falando é algo extremamente forte, né? Ele está falando, vocês estão vendo um momento histórico. Existiu a profecia de Isaías, suponho 700 anos antes de Cristo, né? 700 anos atrás o profeta Isaías falou isso. Isso está acontecendo agora. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Para isso. Para trazer libertação. Jesus falou isso. Bom, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então Jesus estava em Cafarnaum e aqui ele já está lendo, né, a mente das pessoas. As pessoas querem que ele faça sinais miraculosos em Nazaré. E aí Jesus fala o seguinte, continua ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Então tinha o profeta Elias. O profeta Elias que viveu há muito tempo atrás, né? E houve uma grande seca, uma seca de 3 anos e meio. Que o céu foi fechado é seca, seca. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, a nenhuma das viúvas, senão a viúva em Sarepta, na região de Sidom. Então, essa viúva aqui, né, a quem Elias foi enviado, é uma viúva na região de Sidom, que não é uma região de Israel, tá? Uma região fora, então seria, digamos, uma gentia, né? Como é que pode um negócio desses, né? Bom, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Eliseu aqui, que é o sucessor de Elias, né? O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. E aí, o John MacArthur, ele fez um comentário que esse Naamã aqui seria uma espécie de um Hitler daquela época, tá bom? Cara, ele foi extremamente cruel com o povo de Israel, né? E no entanto, este cara aqui que fez maldade aqui com o povo de Israel, esse cara foi o cara que teve a lepra e foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Jesus está falando, poxa, não tinha um monte de outros leprosos também, no entanto, esse gentil, ele foi o que foi curado. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Bom, o que Jesus está querendo falar com isso? Que ele não vai fazer milagre, não vai fazer sinais lá
quer dizer, vocês acham que eu vou fazer alguns sinais agora, mas eu vim, e assim como o profeta Elias não fez sinais no meio de Israel, nem Eliseu fez sinais assim, certos sinais no meio de Israel, acho que ele está falando da ideia que eu também não vou fazer, né? Bom, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Bom, então vamos para a terceira pergunta, que aqui eu vou tomar mais tempo. É por que ele foi rejeitado pelos de Nazaré e de Israel também. Em Mateus 13 estava escrito assim: mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Em Lucas 4 digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, né? E aqui eu repeti aqui, mas basicamente nos dois lugares aqui, Jesus está falando assim, ó, em sua própria terra um profeta não tem honra, e aqui ele está falando que nenhum profeta é aceito em sua terra. E aí a pergunta é, por que Jesus foi rejeitado pelos de Nazaré? Será que foi por falta de evidências? Bom, em Mateus 13, nos versículos que a gente acabou de ler agora, no texto de hoje, né? O próprio pessoal lá da sinagoga pergunta o seguinte: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eles próprios, eles viram evidências de que Jesus tem grande sabedoria e tem feito poderes miraculosos. Eles estavam lá na sinagoga e eles mesmos perguntaram isso. De onde vem essa sabedoria e poderes miraculosos, sendo que a gente conhece Jesus, o pai dele é José, a mãe dele Maria, os irmãos dele são Tiago, Judas, Simão, bom, e vai indo, né? E aí, em João 3:1, a gente vai ver aqui, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler aqui o começo aqui do João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, a pergunta essa pergunta aqui, de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? A resposta deveria ser, o raciocínio para a gente entender de onde que vem isso, deveria ser aquele que o próprio Nicodemos fez, né? Ninguém pode realizar esses poderes miraculosos se Deus não estiver com ele. Ele vem de Deus. Então aqui Nicodemos fala, provém de Deus. Provém de Deus. A gente lê o livro de Provérbios e de onde que provém a sabedoria, pessoal? De onde que provém a sabedoria? A gente lê o livro de Tiago e Tiago fala, peça sabedoria ao Senhor. E ele não é, digamos, mesquinho, muquirana, que ele não vai te dar sabedoria. Não, Deus vai te dar sabedoria sim. De onde que provém a sabedoria? Vem de Deus. Então, de onde vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos, né? Que o pessoal da sinagoga perguntou. Eles estão falando, poxa, a gente conhece o pai, a mãe dele, a gente conhece os irmãos, a gente conhece todo mundo, a gente sabe que o pai dele é carpinteiro, que ele é carpinteiro, mas, pô, de onde que veio tudo isso? A resposta deveria ser de Deus, mas eles parece que não tinham, assim, essa boa vontade de entender isso, né?
Então, eu estou colocando aqui: existem pessoas que não têm boa vontade para investigar os fatos e buscar a verdade. Às vezes é como se o cara tem uma. Ela não tem boa vontade, ele está de má vontade e ele não quer, de fato, investigar as coisas, né? Então, para exemplificar melhor essa história aqui da má vontade, tá bom? Eu vou ler para vocês João 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então imagina, tem aqui um homem que é cego. Eu não sei se ele está pedindo aqui esmola, aqui, tá? Aqui tem Jesus e tem os discípulos dele. E aí Jesus e os discípulos estão olhando aqui o cego de nascença. Os discípulos perguntam: por que ele nasceu cego? Quem que pecou? Porque, né, na cabeça dos discípulos havia uma relação muito forte entre ele ter nascido cego e o pecado dele ou o pecado dos pais. E Jesus ele responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão. E aí tinha terra, não é que nem hoje em dia que está tudo cheio, está tudo asfaltado, né? Ele cuspiu no chão, misturou aqui a terra com a saliva e colocou isso daqui nos olhos do cego. Então aqui está aqui o cego, colocou aqui essa terra com cuspe nos olhos do homem. Aí Jesus mandou esse homem, né, cego com essa massa aqui, ir até o tanque de Siloé. Então tem um tanque aqui, que tem água aqui, tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem viu Jesus? Pergunta, vocês acham que o homem, nessa história aqui que a gente leu até agora, ele viu Jesus? É claro que não, né? Ele foi até o campo de Siloé e, pelo que a gente entende aqui, Jesus não foi com ele. Ele foi sozinho, daí ele lavou. Aí, quando ele lavou, ele passou a ver. Grande milagre. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentando mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele, que não é possível que ele era cego e agora está vendo. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, pessoal, sou eu, não, eu sei que está bem diferente a coisa, mas sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então vamos imaginar aqui que está aqui o fariseu aqui. E levaram o homem aqui, né, diante aqui da grande autoridade do fariseu. Então o fariseu está grandão aqui porque é a grande autoridade. Levaram aqui os ex-cego. Levaram aos fariseus, então tem mais de um fariseu. Levaram aos fariseus, mais um fariseu.
Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto aos olhos daquele homem. Então, no dia de sábado. Sábado. O que significa sábado? Significa que sábado é o dia do descanso. É o dia do descanso. Dia do descanso. E embora não exista nenhuma lei que no Velho Testamento que fale que não se pode curar no sábado ou tratar alguém de uma ferida no sábado, não está escrito nada disso, né? Eles digamos, na interpretação judaica, vamos chamar de interpretação, né? Eles acreditavam que não podia haver cura, né? Jesus não poderia ter curado no sábado e Jesus estava indo contra a lei deles. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Tá? Isso segundo a visão deles. Tá? Quer dizer, em que regra que eles... Porque no Velho Testamento você não vai encontrar nenhuma relação aí de que no sábado, dia do descanso, você não pode curar um cego. Aliás, ninguém consegue curar um cego de nascença, né? Diga-se de passagem, né? Como é que vai ter uma lei contra isso também, né? Bom, mas outros homens perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então os fariseus falavam uma coisa e outras pessoas falavam: não sei não, hein? Deus tem que estar com Jesus, porque não é possível que alguém sem o poder de Deus faça uma coisa dessas. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E aí o cego, né? O cego vai responder aqui o que ele acha a respeito de Jesus. Ele é um profeta. Ele fez isso no poder de Deus. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Quer dizer, o qual vocês dizem que nasceu cego? Porque pode ser que vocês estão mentindo também, né? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunta a ele, idade ele tem. Falará por si mesmo, ele é maior de idade, ele tem capacidade de falar por si mesmo. Por que a gente tem que tá prestando contas a respeito do que aconteceu com ele? Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, dos fariseus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele, né? Certo, pessoal? Então, acho que está bem claro, né? Os pais não queriam se comprometer, porque se comprometesse falando muito ou falasse qualquer coisa boa a respeito de Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga. E uma vez sendo expulsos da sinagoga, assim, eles estão sendo expulsos da comunidade judaica. Ia causar um problema enorme para eles, né? Tá? Então eles não queriam se comprometer muito, não. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Grande frase essa: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? O que lhe fez Jesus? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez
acaso vocês também querem ser discípulos dele? É. Então insultaram e disseram: discípulo dele é você! Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então, esse cego, ele até tirou o sarro aqui dos fariseus, falando: vocês também, vocês estão querendo que eu fique repetindo a mesma coisa toda hora, vocês querem se converter, crer nele, vocês querem crer que ele é o Messias? O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, né? O ex-cego está falando. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Olha só o que está escrito. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. E está indo mais ou menos na linha de raciocínio do Nicodemos, né? Nicodemos está falando que os milagres de Jesus testificam que ele está atuando no poder de Deus. Aí, continuando no versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Coitado dele, porque agora ele... todo o relacionamento dele com a comunidade judaica lá se complicou pra caramba. Jesus ouviu que o homem que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aí Jesus, quando ele fala: você crê no Filho do Homem? Isso daqui tem a ver com Daniel capítulo 7, né? O Filho do Homem que vem reinar, que se assenta nos céus e reina. Você tem crido no Filho do Homem? O Filho do Homem, você tem crido no Messias? Você tem crido em mim? E aí Jesus fala: quem é ele para que eu nele creia? Jesus fala: sou eu. Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Sou eu que estou falando contigo. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e adorou Jesus. Então está aqui Jesus. E aí o ex-cego de nascença, ele se prostrou aos pés de Jesus. E o adorou. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aí, nesse texto, né, claro que Jesus está indo contra os fariseus e mostra que os fariseus eles não tinham, boa vontade em crer, em crer, em examinar os fatos. Eles já tinham colocado na cabeça que aquele que
se tornasse discípulo de Jesus, seria expulso da sinagoga. Já tinham colocado algumas coisas em mente, né? Que Jesus havia curado no sábado, era pecador, sei lá. Já tinham colocado desculpas, né? Para não crer em Jesus. E eles não tinham boa vontade, eles rejeitaram de fato. Eles não rejeitaram por falta de evidência. Então é isso que eu estou tentando frisar aqui. Os fariseus, eles não rejeitaram por falta de evidência. Por falta de evidência. Não é assim que Jesus chegou e falou assim: creia em mim cegamente. Eu não estou fazendo milagre, não estou fazendo nada, mas creio em mim porque eu estou mandando vocês crerem em mim. É claro que não foi isso que aconteceu. Jesus, apesar de tanta evidência, os fariseus eles acabaram não rejeitando a Jesus por falta de evidência, quer dizer, por falta de boa vontade. Eles não rejeitaram a Jesus por falta de evidência, eles rejeitaram por falta de boa vontade. Certo, pessoal? Então, continuando, em João 3,16 está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí, continuando, este é o julgamento. A luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Não amaram a Jesus. Por que não amaram a Jesus, a luz? Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem tem boa vontade, quem examina os fatos, quem não tem assim um preconceito contra Jesus e sabe, uma coisa já na cabeça, quem não tem isso vai, quem pratica a verdade, quem examina os fatos, quem busca o Senhor, quem quer fazer a coisa certa, né, pratica a verdade, quem faz a coisa certa vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio de Deus. Então, conclusão, qual é o foco do livro de Messias, do livro de Mateus? O foco é apresentar Jesus como o Messias. Jesus é o Messias. Foco do livro de Mateus. Apesar da rejeição, né? Apesar da rejeição, sendo que a própria rejeição já estava profetizada, por exemplo, em Isaías. Jesus deu evidências de que é o Messias? Sim, ele... A própria congregação, né, da sinagoga, onde Jesus está pregando aqui em Mateus 13, de 56 a 50... de 58 até 50. Bom, a própria congregação do texto que a gente está lendo agora de Mateus 13 afirma que Jesus, de onde vem a sabedoria e os sinais miraculosos de Jesus? A própria congregação reconhece, quer dizer, não faltou evidências ao povo lá da sinagoga que estava ouvindo aqui a mensagem de Jesus. Então, por que ele foi rejeitado? Por que ele foi rejeitado? Assim, no texto, é porque nenhum profeta é aceito em sua terra. Foi o que Jesus falou, né? Mas, em uma leitura um pouco mais, assim, global, né? Assim, numa leitura um pouco mais aberta da Bíblia, Jesus é a luz, ele veio para os seus o rejeitaram porque as suas obras eram más. Então eles
porque as suas obras eram más. Eles rejeitaram a luz e preferiram as trevas porque as suas obras eram más. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, vamos tentar fazer aqui uma aplicação aqui para nossa vida, né, para cada um que está aqui na igreja. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, a gente tem que tomar um cuidado para a pessoa não falar, eu não acredito por causa disso, não acredito por causa daquilo, e daí você fica se rebolando lá para tentar, como se fosse agradar a pessoa, fazendo com que a pessoa creia e fazendo de tudo para que a pessoa creia, e falando de tudo. Assim, é bom, é claro que é bom falar e é bom mostrar as evidências e tal, mas às vezes a pessoa está de má vontade, tá entendendo? Então, por exemplo, aqui eu vou tentar explicar a má vontade aqui do povo aqui de Mateus 13, tá? Da congregação lá da sinagoga de Nazaré. Eles falaram assim, de onde que vem essa sabedoria, esses sinais miraculosos? Acaso não conhecemos, né, a mãe Maria e os seus irmãos, Tiago, Judas, Simão, sei lá, e as suas irmãs? A gente conhece a família dele, então de onde que vem isso? Quer dizer, o fato deles conhecerem Maria e os irmãos de Jesus, isso não é motivo, digamos assim, para não reconhecer que a sabedoria e sinais miraculosos provinham de Deus. Não é, digamos, não, assim, se eles estivessem pensando em fazer uma investigação um pouco melhor, eles poderiam pensar, bom, os irmãos de Jesus não fazem isso, Maria não faz esses sinais miraculosos. Eles poderiam pensar que o Espírito Santo está atuando de uma forma poderosa em Jesus e em Jesus, de uma forma assim separada. Que ele é o escolhido do Senhor, ele é o Messias, no mínimo eles teriam que reconhecer que Deus está atuando através de Jesus, né? Acho que foi um pouco de má vontade aí deles não reconhecerem isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para na hora que a gente está evangelizando, vamos colocar aqui evangelizando, na hora que a gente, vou tentar pôr aqui a aplicação, na hora que a gente está evangelizando, você tem que tomar um certo cuidado para não jogar pérola aos porcos. Porque às vezes a pessoa pode ficar... Você tentar evangelizar uma pessoa que já está, digamos, predisposta a não crer, por mais que você fale, ela não vai ouvir. Não adianta. É quase como briga política. Não adianta. Tem coisas que não adianta. Então, não entre aí em uma discussão. O que você pode fazer é orar pela pessoa, mas ficar batendo boca, discutindo, não faça isso, né? A pessoa já está de má vontade, e quem muda o coração de uma pessoa de má vontade não é o evangelista, é Deus quem faz isso, certo? Então, é uma aplicação aqui do texto, né? A segunda aplicação aqui seria se a gente mesmo não, às vezes, se a gente mesmo a gente não tem rejeitado o Messias. Eu digo assim, é claro que acho que todo mundo que está na igreja diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos seus próprios pecados, né? Mas às vezes uma pessoa ela pode se confundir, ela pode achar que Jesus fez isso
porque a pessoa em si é linda e maravilhosa, né? E Jesus seria como se fosse um escravo dela que quer fazer de tudo para ela ir para o céu, mas a pessoa mesma não tem a disposição de estar abandonando os seus falsos ídolos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de às vezes a gente estar rejeitando o Messias, porque a gente não quer largar dos nossos falsos ídolos, tá? Então, em prol dos falsos ídolos. Ou seja, porque nós somos pecadores, a gente não quer abandonar o pecado, né? Porque as nossas obras são más, a gente não quer largar as nossas obras más. Então a gente fala que a gente crê em Jesus, mas na verdade a gente não crê em Jesus. A gente não larga os nossos pecados. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Na verdade, aquele que apenas diz com a boca que ama a Jesus, mas não quer fazer a vontade dele, não se submete a ele, está de fato rejeitando o Messias também de forma semelhante aqui ao que o povo de Nazaré fez, certo, pessoal? Bom, a nossa natureza humana, a gente é egoísta e busca o nosso próprio interesse desde quando a gente nasce, né? Então a gente já tem aí uma predisposição, acho que todo ser humano tem já uma predisposição para rejeitar o Messias. E aí tem um caso de um cara chamado Josh McDowell. Ele não cria em Jesus, muito menos que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Aí na faculdade, o pessoal fez um desafio lá para ele e falou assim, já que você é tão inteligente, né? E você vê que, tipo, nós cristãos somos burros, porque a gente crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, tenta escrever assim um paper, né? Faz uma pesquisa mais científica, um pouco mais embasada, né? Faz uma coisa bem embasada assim, explicando pra gente por que Jesus ele não ressuscitou dentre os mortos, porque que ele, sei lá, é apenas um carpinteiro, apenas uma pessoa normal, e a gente que é burro que está assim, adorando alguém que não deveria ser adorado. Tenta explicar isso pra gente, né? Os cristãos falaram pro Josh McDowell. O Josh McDowell, ele fez uma pesquisa, acabou escrevendo... nessa pesquisa ele acabou se convertendo. E ele acabou escrevendo alguns livros. Um livro é Mais que um Carpinteiro, outro Evidências da Ressurreição, que são livros bastante interessantes e ajudam aí uma pessoa que não crê a crer. Assim, uma pessoa que tem a boa vontade, né? Então, ajuda uma pessoa que tem a boa vontade, que está buscando a verdade, a crer. Existem diversas evidências, é necessário aquele que busca o Senhor, que tem dúvida, que não tem fé, né? Que não consegue crer. A gente não está pedindo assim para... Quer dizer, nenhum cristão pede para que uma pessoa do mundo coloque seu cérebro, digamos, na geladeira, né? Quer dizer, congele o seu cérebro, pare de pensar e creia porque não pensa. Isso não é cristianismo. O cristianismo, pelo contrário, ele leva a pessoa a pensar sim. Então, pense, busque evidências, tente... A fé e a razão, elas não são contraditórias, elas são aliadas, né? Raciocine, pense, busque evidências. Corra atrás da verdade, né? O que a gente não pode fazer é como o pessoal de Nazaré fez, ou como os fariseus fizeram, rejeitando a Jesus sem analisar bem as coisas, tá bom? Então, é isso daí.